Atenção porque vai começar a aula de História. Boa tarde, alunos, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de História. Nós vamos abordar justamente aspectos da história geral, tá certo? Então, durante essas últimas aulas falamos muito sobre a realidade brasileira. Logicamente que fazendo ali as relações com o mundo de uma forma geral e tal, mas focando mais esse Brasil, a nossa sociedade, a nossa questão política, tá certo? Então hoje a gente vai falar realmente aí sobre essa história geral e principalmente relacionada à Europa, beleza? Porque o nosso tema de hoje é justamente aí relacionado a um dos maiores e mais importantes fatos e primeiros fatos assim que vão realmente ocorrer durante ali o século XX, o início do século XX, que é justamente a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, assim, conflitos militares sempre existiram ao longo de toda a história, desde a antiguidade até os dias atuais. Só que no início desse século XX, o mundo vai justamente aí conhecer um conflito que vai ter consequências, tá certo? Que terá resultados que vão ser sentidos justamente no mundo inteiro. Então aí você vai ter uma guerra, que vai ser assim a primeira guerra globalizante, tá certo? A gente poderia falar dessa maneira. E esse conflito aí, ele vai ocorrer justamente nesse período aí de 1914 até 1918, tá certo? Então, nesse momentozinho aí, a Europa, que vai ser a principal área, aonde esse conflito de fato vai se desenvolver, vai estar justamente inserida, tá certo? Envolvendo outros países, e os resultados dessa guerra serão resultados sentidos no mundo todo, beleza? Por isso aí que nós damos o nome desse conflito de Primeira Guerra Mundial, beleza? Então vamos pegar aí e analisar suas principais características. Então vejam, primeiramente para que você possa entender o início de uma guerra, e de uma guerra que terá grandes impactos, tá certo? Ela não vai surgir do nada. Então ali você tem que entender todo um contexto histórico, tá certo? Em que esse conflito ele foi levado. Então quais são os motivos que promoveram, que deram início justamente aí a essa grande guerra. Então, para você entender esse momento aí do início do século XX, é importante e necessário que a gente volte um pouco e possa entender o contexto em que as nações da Europa estavam inseridas ali ao longo de todo o século XIX. Então, quando você pega esse contexto europeu, tá certo? E por que a Europa? Porque os países, as nações que vão justamente estarem inseridas nessa guerra são as nações europeias, tá certo? Principalmente aí envolvendo suas disputas e suas rivalidades, tá certo? Então, para que você possa entender esse contexto de disputas e rivalidades, é necessário justamente aí fazer essa análise dentro do século XIX, tá certo? E aí nós podemos encontrar motivos que levaram à eclosão dessa guerra justamente ali no início de 1914, beleza? Então a Europa, ela vivia em qual contexto? Ela vivia justamente aí esse processo da expansão da industrialização, tá certo? Então aquela revolução industrial que tinha ali iniciada no século XVIII pela Inglaterra, no século XIX ela já vinha se espalhando por todos os países que faziam parte desse continente europeu, tá certo? E cada vez mais que essa Europa, que as nações europeias, elas se industrializavam, mas aumentava justamente a concorrência e a competição entre essas nações, tá certo? Concorrência pelo quê? Primeiramente, uma concorrência que visava buscar justamente novos mercados consumidores. Porque se você tem uma nação, se você tem um país industrializado, então ele produz mercadorias. E para que isso daí tenha o lucro,
para que possa gerar riqueza, é necessário o consumo. Então, por isso que nós dizemos que a sociedade industrial é justamente a sociedade do consumo, tá certo? Porque sem consumo não possui vendas, e sem vendas não possui justamente o lucro e a geração de riqueza, tá certo? Então, essas nações da Europa que estavam produzindo dentro desse modelo industrial, justamente buscavam ampliar, tá certo, suas fronteiras de mercados consumidores. Queriam justamente que suas empresas, que suas indústrias, tá certo, atingissem povos e regiões fora desse continente europeu, justamente aí buscando esses novos mercados, tá certo? Uma outra coisa também de extrema importância é que, além da busca por novos mercados, nós também vamos ter uma busca, tá certo, por fontes que pudessem fornecer matéria-prima, ou seja, recursos naturais, tá certo? De uma forma simples, o que é que uma indústria ela faz? Ela produz mercadorias, não é isso? Para a produção de mercadorias, é necessário você ter o quê? A matéria-prima, que é o recurso natural. Então, essa atividade industrial, ela consiste na transformação da matéria-prima em alguma mercadoria, tá certo? Um exemplo aí bem simples, quando você pega uma camisa, né? Uma indústria de tecidos, por exemplo, a matéria-prima que ela necessita para produzir tecidos é justamente o algodão, né, que vai ser ali o recurso natural mais utilizado dentro dessa indústria têxtil, tá certo? Então, aquela indústria de tecidos necessita, né, de regiões, tá certo, que possam fornecer esse algodão para que ela possa produzir tecidos e automaticamente comercializá-los, tá certo? Então, mercados consumidores e fontes, né, que possam fornecer matéria-prima são de extrema importância dentro aí da lógica dessa atividade industrial, certo? E como você tinha uma realidade, né, dentro da Europa de várias nações industrializadas, então automaticamente você vai ter o quê? Uma situação de concorrência e de disputas, tá certo? Então essas nações industrializadas estavam justamente aí concorrendo uma com a outra e disputando principalmente regiões que pudessem representar novos mercados consumidores e também que pudessem fornecer essa matéria-prima, esse recurso natural, tá certo? No caso da indústria, né, um recurso de extrema importância é justamente o minério, tá certo? Minério de ferro, principalmente. Então aí você vai ter dentro, né, de todo o século XIX, essas nações da Europa, justamente aí ampliando esse seu domínio, tá certo? Para outras regiões desse nosso planeta, justamente aí buscando essas fontes de recursos naturais e também novos mercados consumidores. Então isso gera um clima de tensão, de rivalidade, beleza? E de competição entre essas nações industrializadas. Então isso seria o momento que antecede, né, o início dessa Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, veja, todo esse processo, né, de busca de novas regiões que pudessem fornecer matéria-prima e também pudessem, né, serem novos mercados consumidores, nós chamamos de neocolonialismo, tá certo? Que consiste nessas disputas por novos territórios. E quais foram, né, os territórios aí que estavam sendo disputados por essas nações europeias? Foram justamente o continente africano e também aí o continente asiático, tá certo? Então, ao longo do século XIX, a Europa, de uma forma geral, e as nações, né, que faziam parte dela, principalmente as mais industrializadas, e aí nós podemos citar, por exemplo, a Inglaterra, a França, tá certo? Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália,
Alemanha, estavam justamente aí disputando territórios dentro desse continente africano e também dentro ali do continente asiático, tá certo? Buscando justamente ampliar os seus mercados consumidores, como também controlar diretamente essas fontes de matéria-prima, principalmente de minérios, que é de extrema importância para impulsionar essa atividade industrial, tá certo? Vale lembrar que o território africano e o território asiático, né, vocês já tinham povos lá que viviam, civilizações, sociedades, reinos, tá certo? Então aí você tem um processo de conquista militar que as nações europeias vão realizar ao longo de todo o século XIX, tanto na África como também na Ásia, tá certo? Então, desde o século XIX, as nações da Europa, elas já vinham com essa política de militarização, né, de fortalecimento de seus exércitos, né, de seus exércitos nacionais, para justamente aí promoverem a conquista militar dessas duas regiões, tanto da África como também da Ásia, tá certo? Até porque os povos africanos, os povos asiáticos, né, que são vários, aí você vai ter uma grande diversidade de povos, de culturas que vivem e que habitam esses dois continentes. Eles vão justamente resistir, tá certo, contra esse domínio, contra essa invasão europeia em suas regiões. Então aí você já tem um conflito, né, que é um conflito dentro dessa realidade do neocolonialismo, tá certo? Mas mesmo com essa resistência, tanto aí o território africano como também o território asiático serão conquistados pelas nações europeias, tá certo? O que favorece a essa conquista é justamente a organização militar e a tecnologia de guerra, que era muito mais superior, né, em relação dos europeus, quando você compara com a tecnologia de guerra dos povos africanos e também dos povos asiáticos. Então, se os europeus eles tinham essa superioridade bélica, né, militar, tá certo? Principalmente aí de armas e de tecnologias, né, mais avançadas, então isso contribui para que essa conquista seja realmente efetivada, beleza? Então nós temos um cenário onde cada vez mais, tá certo, se fortalece essa questão do nacionalismo entre as nações europeias, que aumentam justamente aí as suas rivalidades, disputando regiões que possam fornecer tanto matéria-prima, como também serem, né, novos mercados consumidores para essas nações europeias, na África e também aí na Ásia, beleza? Então essas rivalidades, esse sentimento de nacionalismo, né, de patriotismo entre a população, né, das nações europeias, fazem com que as tensões entre, né, essas nações, elas aumentem. Então isso aí é justamente um momento, né, histórico de desenho, né, dessa Primeira Guerra que vai ter início ali nos anos iniciais do século XX, né, a partir ali de 1914, tá certo? Mas ainda falando um pouco sobre esse século XIX. Em 1884 e 1885, aconteceu em Berlim, né, capital da Alemanha, a Conferência de Berlim, que foi justamente uma reunião das principais nações, né, industriais do território europeu, que se reuniram para tentar resolver as suas diferenças, as suas disputas por territórios, justamente dentro aí de um grande acordo. Então, dentro dessa conferência, eles pegaram o mapa desse território africano e o mapa do território asiático e dividiram esses dois territórios entre as nações da Europa, tá certo? Então essa partezinha aqui fica para a França, essa outra parte fica para a Inglaterra, essa outra parte fica para Portugal e assim sucessivamente. Então eles vão decidir, né,
por eles mesmos, uma divisão desse território asiático e também africano, certo? Dentro dessa divisão, a Alemanha e a Itália, elas se sentiram prejudicadas, até porque eram nações jovens, tá certo? Enquanto a Inglaterra, né, enquanto a França já eram nações, né, centralizadas, já eram países europeus desde o século XIV, século XV, a Itália e a Alemanha só sofreram o seu processo de unificação, né, de criação dos seus estados nacionais, justamente no decorrer do século XIX. Então, como eram nações mais jovens, mais recentes, né, que surgiam dentro aí desse cenário político europeu, quando foi feita essa partilha, né, desse território africano e também asiático, tanto a Alemanha como a Itália se sentiram desprestigiadas, tá certo? Assim, sentiram que os territórios que ficaram para eles não eram territórios tão importantes, né? Que fossem ricos em recursos naturais, ou que tivessem um certo potencial de mercado consumidor. Então eles se sentem prejudicados. Então, mesmo com essa conferência, mesmo com essa tentativa de acordo, as rivalidades, tá certo? As tensões entre essas nações da Europa, elas continuam acesas, tá certo? Ao longo desse século XIX e também no início do século XX, tá bom? Um outro pontozinho aqui. Aí temos aí, né, dentro dessa conferência, essa divisão e essa conquista do território africano e também asiático, tá certo? Eu trouxe aqui essa charge que representa justamente esse domínio europeu sobre a África. Então aí você tem um mapa desse continente africano, você tem a representação de um europeu, justamente aí possuindo e dominando, né, esse território. Então esse momento aí nós chamamos de neocolonialismo, né, que consiste nessa conquista europeia em relação à África, como representa essa charge, mas também uma conquista sobre a Ásia, tá certo? Então aí nós vamos ter ainda no século XIX o processo de unificação da Itália e da Alemanha, que é justamente aí na construção dos estados nacionais italiano e alemão, tá certo? Que são estados, né, que são países mais jovens dentro dessa realidade, assim, dentro dessa realidade política, né, da Europa, certo? E aí também querem participar desse imperialismo, dessa conquista, tá certo? Também querem possuir terras tanto na África como também na Ásia. E aí aumentam mais rivalidades, né? Porque se antes da Itália e da Alemanha existirem, você já tinha uma situação de disputa e de rivalidades, quando chegam esses dois países a mais, então essa rivalidade, né, essa disputa, automaticamente ela vai aumentar, né? Vai ficar mais tensa essa situação aí na questão política e também econômica desse território europeu, beleza? Então nesse momento aí que pega ali o finalzinho do século XIX e a primeira década do século XX, tá certo? Nós temos o que chamamos de paz armada, que é justamente aí um investimento ainda maior nessa questão do militarismo. Ou seja, as nações, né, da Europa estão investindo num aumento, tá certo? Num melhoramento de seus exércitos nacionais. Principalmente recrutando mais pessoas para participarem desses exércitos, como também, né, investindo em tecnologia de armas, né? Em tecnologia bélica, tá certo? Então seria aí um momento de preparação para a guerra. Então, por isso que nós chamamos aí de paz armada, tá certo? Paz porque você não tinha ainda um conflito declarado, mas armada porque os estados da Europa estavam aí se armando, se preparando para justamente entrar dentro desse conflito, tá certo? Também nessa realidade vamos ter a formação dos blocos antagônicos, né? São dois que vão disputar justamente aí essa Primeira Guerra Mundial.
Então, de um lado, nós vamos ter a Tríplice Aliança, beleza? E do outro, nós vamos ter a Tríplice Entente, todas formadas por países europeus, né? Já que a guerra é fruto justamente, né, dessas rivalidades entre as nações europeias, beleza? Quem é que faz parte dessa Tríplice Aliança? Então nós vamos ter aí, se é uma tríplice, então serão 3 países. Então temos a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, beleza? O Império Austro-Húngaro foi a junção, a união, né, de 2 reinos, da Áustria e da Hungria. Então eles se unem, tá certo? Para se fortalecerem, principalmente se fortalecerem nessa questão militar, também aí unindo, né, os seus exércitos, tá certo? E nós temos aí uma diarquia, né, um império formado por 2 reis, tá certo? Que é o famoso Império Austro-Húngaro. Então esses 3 formam a Tríplice Aliança. Do outro lado, nós vamos ter a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, que nesse momento aí era o país mais desenvolvido tanto da Europa como também do mundo, tá certo? Então seria aí a potência, né, mundial, tá certo? No início desse século XX, a Inglaterra, a França, que também era uma região altamente desenvolvida, tá certo? E o Império Russo. Então nós vamos ter também a participação de um império dentro dessa Tríplice Entente, que vai ser ali o Império da Rússia, tá certo? Então, formado esses blocos, né, com a participação desses 6 países principais, nós vamos ter a guerra totalmente, né, desenhada e pronta para acontecer, beleza? Então nós vamos ter dentro desse cenário disputas na África, como eu já falei, né? Essas disputas remontam desde o século XIX, beleza? E também aí uma nova disputa, uma nova região que passa também a ser disputada por conta desse imperialismo, tá certo? Que é justamente a região dos Balcãs, que é ali a Península Balcânica, né? Um território que faz parte ali do continente europeu, que fica ali ao sul dessa Europa, tá certo? E o que é esses Balcãs, né? O que é essa Península Balcânica? É justamente aonde, né, a maioria dos povos que habitam esse território são povos de cultura eslava. Então são os povos eslavos, tá certo? A maior parte desses territórios aonde viviam esses povos eslavos não eram territórios independentes, porque eram territórios que tinham sido conquistados justamente pelo Império Austro-Húngaro. Então esse Império Austro-Húngaro possuía justamente regiões, né, dominadas militarmente dentro dessa Península Balcânica, aonde viviam, aonde habitavam esses povos eslavos, tá certo? O Império Russo, por outro lado, tinha também interesses em possuir possessões dentro dessa Península Balcânica, até pela sua riqueza em recursos naturais, tá certo? Que poderiam servir para impulsionar a indústria russa, tá certo? Então, o que é que o Império Russo faz? Começa justamente a incentivar, tá certo, revoltas dessa população eslava contra esse domínio do Império Austro-Húngaro, na tentativa de que o Império Austro-Húngaro se retirasse dessa região para que a Rússia justamente entrasse nela e passasse a ter maior influência sobre esses povos e sobre esse território. Então, esse estímulo, né, a revoltas dessa população eslava contra esse domínio austro-húngaro é o que nós chamamos de pan-eslavismo, tá certo? E foi justamente nessa região que vai ocorrer o fato, né, que dá início justamente à Primeira Guerra Mundial, tá certo? Esse fato, ele não é o motivo da guerra, mas é o estopim, tá certo? Ou seja, é aquilo que acontece para que, de fato, esses 2 grupos aí, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, de fato, né, declarem guerra uma contra a outra.
E qual foi esse fatozinho que ocorreu em 1914, tá certo? Foi justamente o atentado de Sarajevo. Sarajevo é a capital da Bósnia, tá certo? E aí, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai ser justamente aí assassinado, tá certo? Dentro desse atentado de Sarajevo, né? A imagem aí, essa charge, representa justamente esse assassinato. Então, o grupo que vai promover esse assassinato é justamente um grupo aí, né, com participação dessa população eslava, levantando aí a bandeira da libertação, né, dos povos eslavos contra esse domínio austro-húngaro, né, levantando aí então essa bandeira do pan-eslavismo, tá certo? Então, quando esse atentado ele acontece, quando esse príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro ele foi assassinado através desse atentado aí de Sarajevo, tá certo? Em 1914, então nós temos, né, oficializada justamente aí a declaração de guerra entre esses dois blocos, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então aí nós vamos ter o início, né, dessa Primeira Guerra Mundial, tá certo? E o desenrolar dessa guerra, nós podemos dividi-la em dois momentos. Então, primeiro consiste aí na guerra de movimento. O próprio nome diz, né? Guerra de movimento. Então, é aquela fase, né, em que as tropas, em que os exércitos, né, estão justamente em movimentação, né, para conquistar o território de seus adversários, né, de seus inimigos, já que aí você tem uma situação de guerra declarada, beleza? Então nós temos aí nessa parte de vermelho, né, onde eu sublinhei ali, a Alemanha e a Áustria-Hungria, que faz parte da Tríplice Aliança, tá certo? E na parte verde, nós vamos ter justamente o Reino Unido, né, que quem lidera é a Inglaterra, França, Itália. Aí você pode dizer, oxe, mas a Itália não fazia parte da Tríplice Aliança? Pois é, ela começa fazendo parte, dá certo, no início da guerra da Tríplice Aliança, só que em 1915, ainda no início, né, dessa Primeira Guerra Mundial, a Itália vai passar para o outro lado e vai passar a compor essa Tríplice Entente, tá certo? Então, nesse momento aí de guerra de movimento, nós vamos ter a movimentação e a ofensiva, principalmente das tropas alemães, tá certo? Da Alemanha, né? Que vão ter uma grande ofensiva contra a França, principalmente a França. Por que a França? Porque desde o século XIX, franceses e alemães, eles cultivavam uma rivalidade contra eles, né? Então essas duas nações da Europa, França e Alemanha, já tinham uma rivalidade histórica que remonta lá do século XIX, que inclusive causou até uma guerra, que foi a Guerra Franco-Prussiana, vencida pelos alemães, tá certo? Então, nesse momento aí dessa Primeira Guerra Mundial, a França ela já está com aquele sentimento de revanche, né, contra os alemães por terem vencido ali a Guerra Franco-Prussiana, tá certo? Então nós vamos ter, né, dentro aí dessa Primeira Guerra Mundial, as partes mais acirradas desse conflito, né, as tropas mais inimigas nesse momento aí, era justamente entre franceses e alemães, beleza? A Itália, né, que em 1915 ela vai sair da Tríplice Aliança e vai passar a compor essa Tríplice Entente. Em 1917, no finalzinho da guerra, a Rússia, o Império Russo, vai se retirar desse conflito mundial, beleza? Até porque nesse ano daí, isso é tema para a nossa próxima aula, esse ano aí de 1917, a Rússia vai passar por um processo de revolução, tá certo? Que vai ser ali a primeira revolução socialista, né, dentro desse nosso planeta, que é a famosa Revolução Russa. E aí uma das consequências dessa revolução
foi justamente a retirada da Rússia dessa guerra, né, desse primeiro conflito mundial, tá certo? Então isso aí seria as principais características dessa guerra de movimento. A guerra de trincheiras é justamente ali aquele momento, né, de proteção, de garantir proteção aos territórios dominados. Então, se por um lado você tem um país que conseguiu avançar suas tropas e dominar ali, por exemplo, a Alemanha avançou suas tropas e conseguiu, né, dominar uma região do território francês. Então, montam-se trincheiras para justamente manter aquele domínio. Então, isso aí é a segunda fase dessa guerra, tá certo? A formação de trincheiras para justamente manter os territórios protegidos, né, que foram conquistados a partir dos avanços das tropas militares que ocorreram nesse primeiro momento aí dessa guerra, certo? As principais trincheiras pegam toda essa regiãozinha aí. Eu vou aqui circular para vocês. Então aí seriam as principais trincheiras que foram montadas, tá certo? Que cortam desde o norte da Europa até para as regiões mais ao sul. E os conflitos mais intensos nessas trincheiras eram justamente, né, nas fronteiras entre a Alemanha e a França, né, por terem uma rivalidade maior dentro aí desse conflito, dentro aí dessa guerra, tá certo? Então nós vamos ter aí que as trincheiras, né, elas serão montadas para conter principalmente o avanço, né, das tropas alemãs, principalmente em relação aos territórios franceses. Então, Alemanha e França, nessa primeira guerra, ganham esse destaque, né, de terem ali também um conflito particular entre essas duas nações, entre esses dois países, tá certo? Então, aí marca, né, o segundo momento desse conflito aí, desse primeiro conflito mundial. Eu trouxe aqui também para que vocês observem algumas cenas, né, fotos reais, tá certo? Que representam cenas do cotidiano dessa guerra. Então, nessa primeira foto aí de cima, você tem justamente uma trincheira montada, tá certo? Na parte de baixo, você tem aí uma tecnologia que foi muito utilizada nessa guerra, que é justamente essa questão da metralhadora de repetição, tá certo? Então você consegue aí disparar, né, muitos tiros por segundo e tal. É uma das tecnologias que vão, né, engessar esse primeiro conflito mundial. A utilização também aí de tanques, tá certo? Principalmente ali, né, nas artilharias terrestres. E uma coisa que merece destaque, né, que ganha um certo diferencial em termos de tecnologia de armas, é justamente, né, a utilização de armas químicas. Então também foi aí a primeira guerra, né, que ocorreu na história da humanidade, que passa justamente a usar armas químicas, tá certo? Principalmente aí com gases tóxicos, tá certo? Então aí você tem essa imagem, né, soldados com essas máscaras, justamente aí para se resguardarem, né, dessas armas químicas, né? Logicamente, quando você compara a tecnologia da Primeira Guerra Mundial com a da Segunda Guerra Mundial, a da Segunda vai ser muito mais avançada, tá certo? Até porque a tecnologia é um processo de desenvolvimento constante, né? Então ela vem progredindo com o passar do tempo. Mas nessa questão, nesse contexto aí, né, de início desse século XX, essas tecnologias, principalmente as armas químicas, era uma coisa inédita, né, que passa a ser utilizada e vista dentro aí de uma guerra, beleza? Então vamos aí caminhar para os finais, né, desse conflito militar, desse primeiro conflito militar. Primeiramente nós vamos ter a vitória da Tríplice Entente. Então Inglaterra, França saem vencedores aí desse conflito, tá certo? Lembrem que a Rússia se retirou dele em 1917. Então quem vai até o final, né, quem vai até 1918, do lado aí da Entente, França e Inglaterra, beleza?
Nós vamos ter também como uma das consequências, né, o fim do Império Austro-Húngaro, ou seja, o Império Austro-Húngaro fazia parte da Tríplice Aliança, que saiu derrotada nessa Primeira Guerra Mundial. Então, como consequência dessa derrota, esse império vai se fragmentar, né, vai deixar de existir. E nós vamos ter a formação de dois países, né, a Hungria e a Áustria, que existem até os dias atuais. Inclusive Hitler, né, que será aí o grande líder nazista alemão, ele era austríaco, tá certo? Não era alemão de nascimento. Então nós vamos ter aí a formação desses dois países, tá certo? E a derrota, né, e a rendição da Alemanha em 1918, tá certo? A Alemanha vai ser um dos principais países, né, que lideram essa Tríplice Aliança. Então, quando você pega ali os momentos finais dessa guerra, então, as ofensivas, as batalhas, as vitórias, né, obtidas pela Entente, era justamente aí em cima das tropas, tá certo, da Alemanha. Então, ela vai se render, vai assinar, né, a rendição em 1918, aí representando justamente o fim desse primeiro conflito. E aí ela sai derrotada e humilhada, tá certo? Nesse primeiro conflito mundial. Essa humilhação sofrida pela Alemanha, ela vai ser oficializada, ela vai ser instituída pelo Tratado de Versalhes, tá certo? Que foi justamente um acordo assinado pelas nações vitoriosas, principalmente França e Inglaterra, tá certo? Em Versalhes, na França. Por isso que esse tratado recebe esse nome, né, de Versalhes, beleza? Aonde eles vão redigir, tá certo? Diversas punições justamente para a Alemanha. Porque primeiramente a Alemanha, ela vai ser declarada, tá certo? Ela vai ser culpabilizada justamente aí pela existência dessa guerra. Então ela vai sofrer diversas sanções e punições a partir desse Tratado de Versalhes, tá certo? Punições impostas pela França, né, que já era rival dos alemães, e também da Inglaterra em relação a essa Alemanha. Eu trouxe aqui as principais, tá certo? Mas são vários, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, é um tratado que é formado por 114 artigos. Então são 114 punições, tá certo? Eu resumi aí que eu trouxe as principais e tal, que vão justamente alimentar o sentimento de revanche e de vingança desse povo alemão, o que vai conduzir, tá certo, para ali o redesenho da Segunda Guerra Mundial, que ocorre lá em 1939, tá certo? Então, primeira parte aí, nós temos que a Alemanha, ela vai perder 13%, né, do seu território. Então, diversas regiões, né, que foram conquistadas e anexadas pelos alemães, principalmente lá no século XIX, né, naquela fase do imperialismo, tá certo? Eles vão perder. E aí esses territórios vão ficar em posse da França, da Inglaterra, ou então serão regiões que vão, né, se declarar independentes. E aí vai ter a criação de um novo país, tá certo? A proibição de promover recrutamento militar. Então isso aí também foi uma sanção, né, imposta pela Alemanha. A proibição de ter marinha de guerra, a proibição de ter aviação de guerra e o pagamento de uma indenização, tá certo? Justamente para os países vitoriosos, né? Para que eles pudessem reconstruir os seus territórios. Porque se a guerra ela se processa dentro desse território europeu, automaticamente que ele vai se encontrar destruído ao final dela. Então necessita aí de dinheiro, de capital, para justamente a reconstrução desses países, tá certo? E a Alemanha, por ser declarada culpada, né, da existência desse conflito, ela vai ser aí, né, ela vai receber essa sanção de pagar uma indenização justamente a ingleses e a franceses, tá certo?
Então vocês percebem que a Alemanha ela foi totalmente arrasada e humilhada por esse Tratado de Versalhes, tá certo? Saindo aí derrotada desse primeiro conflito mundial, tendo como vencedores franceses e ingleses. Beleza? Então é isso, chegamos aí ao final desse tema, tá certo? Dessa aula. Valeu pela participação, uma boa tarde e até uma próxima aula. Tchau, tchau.